Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história fascinante de uma invenção que, nossa, mudou o mundo, o laser. É uma jornada que começa com uma teoria genial e nos leva de micro-ondas até feixes de luz pura. Então vamos lá descobrir como tudo isso aconteceu. Para começar, que dá um quebra-cabeça. O que é que o aparelho de micro-ondas da cozinha e uma joia como um rubi podem ter em comum? Parece uma pergunta meio maluca, eu sei, mas a resposta está bem no centro de uma das maiores revoluções tecnológicas do século XX. Certo, vamos nessa. Para a gente entender o laser de verdade, a gente precisa voltar um pouco no tempo, para uma época em que os cientistas estavam só começando a decifrar a linguagem secreta da luz. E a primeira grande pista apareceu bem aqui. Lá no século XIX, cientistas como Fraunhofer, Bunsen e Kirchhoff descobriram uma coisa incrível. Cada elemento químico, quando é aquecido, emite uma espécie de impressão digital de luz única. Essa ideia de que a luz carregava informação foi a base para tudo que viria depois. E então a história dá um salto gigantesco. E não foi num laboratório, não. Foi na mente de um gênio. Uma ideia tão, mas tão à frente do seu tempo que a tecnologia levaria décadas para conseguir alcançar. E aqui está o ponto-chave. O próprio nome laser vem de uma ideia que foi formulada por Albert Einstein lá em 1917. Ele imaginou um jeito completamente novo de interação entre a luz e a matéria. Tudo no papel, décadas antes de alguém sequer sonhar em construir um. Agora a gente chega no conceito central, o pulo do gato, a emissão estimulada. Imagina assim, um fóton encontra um átomo que já está cheio de energia. Em vez de ser absorvido, esse fóton meio que cutuca o átomo, estimulando ele a liberar um segundo fóton, que é uma cópia perfeita, um clone do primeiro. Mesma direção, mesma frequência, tudo igual. É basicamente uma máquina de clonar luz. Então, resumindo, a luz e os átomos podem interagir de três jeitos. Absorção e emissão espontânea são comuns, mas acontecem de forma aleatória. Agora, a emissão estimulada, essa é a mágica. É o processo que cria uma reação em cadeia de fótons idênticos, e é essa a chave para amplificar a luz. Bom, a teoria genial do Einstein finalmente foi colocada à prova. Mas olha que curioso, o primeiro sucesso não foi com a luz que a gente vê. Aconteceu com uma prima invisível da luz, as micro-ondas. E assim nasceu o Maser. A sigla é quase a mesma do laser, só que em vez de luz, a gente tem micro-ondas. Foi a primeira prova concreta de que a teoria do Einstein estava certíssima, amplificando micro-ondas com uma precisão que ninguém nunca tinha visto. E isso mostra como a ciência funciona, né? A criação do Maser foi uma verdadeira corrida científica, com equipes nos Estados Unidos e na Rússia desenvolvendo a tecnologia na mesma época, mas usando materiais diferentes para chegar no mesmo resultado espetacular. O impacto disso tudo foi tão grande que, em 1964, o Prêmio Nobel de Física foi dividido entre o americano Charles Townes e os russos Nikolai Basov e Alexander Prokhorov. Foi o reconhecimento da importância monumental dessa descoberta. Certo, com as micro-ondas dominadas, o próximo desafio era bem claro, mas muito, muito mais difícil. Como fazer o mesmo princípio funcionar com as frequências bem mais altas e energéticas da luz visível? A resposta veio em 1960. Theodore Maiman, um físico dos laboratórios Hills, conseguiu fazer o que muita gente achava que era impossível. Ele criou o primeiro feixe de laser funcional do mundo. Agora, vamos dar uma espiada por dentro desse aparelho revolucionário para entender como ele transformava a luz caótica de uma lâmpada comum em um feixe de luz puro e superpoderoso. A genialidade estava na combinação dos componentes. No coração de tudo, um cristal de rubi sintético. Uma lâmpada de flash bem potente disparava energia nesse cristal. E aí, dois espelhos, um em cada ponta, funcionavam como uma armadilha, aprisionando a luz e forçando os fótons a ficarem quicando para lá e para cá dentro do cristal. E a cada passagem, eles se multiplicavam. E o resultado? Um feixe de luz vermelha, pura e intensa, com um comprimento de onda super preciso de 694,3 nanômetros, disparado em pulsos curtinhos e potentes. A teoria do Einstein finalmente tinha se tornado luz visível e controlada. E o impacto foi na hora. A primeira aplicação prática não foi acadêmica, foi direto para o campo de batalha. Um medidor de distância laser para uso militar. Isso provou que o laser não era só uma curiosidade de laboratório, mas uma ferramenta com valor prático imenso.
A história do laser mostra como uma ideia teórica pode levar décadas para virar realidade. Mas quando vira, ela muda tudo. A gente começou com micro-ondas, depois conquistou a luz visível. A pergunta que fica no ar é: qual será a próxima fronteira do espectro a ser iluminada por esse princípio tão poderoso?